E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? A gente vem iniciando a nossa discussão sobre o idealismo, né? Então a gente falou um pouco sobre o romantismo, né? Que é um movimento que a priori, né, dialoga ali com o idealismo surgindo, né, entre o final do século XVIII e ao longo do XIX, e que vai estabelecer um diálogo, né, com esses pensadores idealistas, né, vai trazer uma série de elementos aí que não só contribuíram, mas também foram influenciados pelo idealismo alemão, né? E aí hoje a gente vai comentar um pouco sobre o que é esse idealismo, né, como é que ele surge, quais são as questões colocadas que o idealismo buscava resolver, né, ou ainda, né, tentava responder, tá? Então é muito importante fazer a leitura do texto, né? Também vou destacar que é muito importante que vocês tenham muito claro, né, o que a gente falou quando a gente estava pensando a crítica da razão de Kant, porque o idealismo ele está diretamente atrelado, né, ao pensamento de Kant. Então o Kant, de certa forma, cria as condições, né, que levam ao desenvolvimento do idealismo, bem como também propõe, de certa forma, indiretamente talvez, as questões que o idealismo buscava resolver. Então é muito importante ter isso muito claro, né? O pensamento de Kant, a contribuição do Kant, e também é muito importante entender aí qual é a relação entre o romantismo e também o idealismo, tá? Então façam a leitura do capítulo, tá? Como um todo, grifem as partes mais importantes. Aqui na aula eu sempre trago informações que não estão no livro de vocês, então vale a pena fazer a anotação. E as dúvidas que forem surgindo, seja durante a leitura ou mesmo durante a explicação, anotem e mandem para mim lá no Google Class. Eu vou responder, tá? O quanto antes, assim que eu ver, eu vou responder. E aí a gente vai estabelecendo esse diálogo, né? Até porque esses são temas já bem complexos que podem, né, claro, podem gerar alguma dificuldade, tá certo? Então, vamos lá para a gente poder seguir. Hegel o título da aula é Hegel e o Idealismo, né? Na verdade o título do capítulo, né, é Hegel e o Idealismo. Por quê? O idealismo tem uma série de autores, né, tem vários pensadores e tudo mais, mas desses pensadores, de certa forma, o que mais se destacou foi o Hegel, né? O Hegel é considerado assim, um dos grandes marcos da história da filosofia. Então o livro, claro, dá prioridade, de certa forma, aí ao Hegel. Mas a gente vai comentar sobre os demais também. Tá? Então veja, pessoal, o idealismo, de maneira geral, é uma corrente filosófica que surge, né, tem como centro, né, de certa forma, não é que ele é exclusivamente alemão, né, o idealismo alemão, mas é porque a priori o idealismo ele vai se desenvolver na Alemanha, então de certa forma o centro desse desenvolvimento idealista, isso do século XVIII, né, do final do século XVIII e do XIX, era a Alemanha, né? Porque assim, a gente fala idealismo alemão principalmente para diferenciar um pouco em relação ao idealismo como um todo, tá? Porque o idealismo ele é uma corrente filosófica bem mais ampla. Então, se você quiser voltar lá para Platão, é um filósofo considerado idealista, né? Então, para diferenciar, a gente fala de idealismo alemão para localizar esse idealismo, né? E aí a gente saber que a gente está falando do Hegel, né? Do Fichte, do Schelling, que são a galera ali desse meados aí do século XVIII e XIX, né? Que constituíram esse movimento, que surge porque assim, o Kant, lembra que o Kant ele faz uma série de estudos a respeito da percepção do mundo, de como nós percebemos o mundo, não é isso? E a filosofia de Kant, ela levantou uma série de questões, né, que vão ser investigadas pelos idealistas. Então, ao mesmo tempo em que o idealismo ele surge como uma continuidade, né, da filosofia kantiana, ela também surge como uma crítica ao pensamento de Kant. E a gente vai entender por que é uma continuidade e por que é uma crítica. Né? A gente vai ver que é continuidade no sentido de que busca perceber o mundo, mais ou menos, né? Perceber as questões deixadas, né? Pensadas pelo Kant a partir do pensamento de Kant, e ao mesmo tempo a crítica porque traz uma posição, né? Uma concepção um tanto quanto diferente do pensamento kantiano. Então essa é uma premissa básica para se entender sobre o idealismo alemão, é que ele vem, né, em decorrência de uma série de questões que o Kant ele vai trazer.
né? Então, olha só, o, o, os idealistas, né, de maneira geral, aqui eu estou falando novamente, nós estamos fazendo a introdução, né, tentando entender de maneira mais ampla, os idealistas, eles buscaram refletir sobre a relação entre infinito e finito, né, entre o todo e a parte, entre o universal e o individual. Né? Então, e aí a gente já viu que o romantismo ele também pensa um pouco sobre isso, daí a própria identificação, de certa forma, dos artistas românticos como idealistas. Né? Então, muitos artistas românticos se autoconsideravam idealistas, porque muita obra romântica ela vai trazer esse aspecto, essa reflexão acerca do infinito, né? Da composição do todo e do finito, né? Daquela parte que compõe esse todo. Né? No caso dos idealistas, pessoal, eles entendiam o infinito, né? essa palavra, o infinito, o todo, ou ainda o espírito, né? Como muitos dos idealistas vão chamar o espírito com E maiúsculo, mas não é espírito de fantasma, não, tá? O espírito como sendo sinônimo da ordem, né? Do todo, literalmente. Né? Então, eles vão pensar esse infinito a partir de uma ideia de que esse infinito ele organiza o mundo, né? Seria o infinito, esse espírito, vamos dizer assim, esse mosaico, né, que compõe o todo, ele seria dotado de uma razão que organiza, que governa o mundo, né, que faz com que as coisas sejam do jeito que são. Né? Então, quer dizer, essa é uma premissa que vai aparecer nos idealistas de maneira geral. Claro que alguns vão aprofundar mais essa discussão, outros não tanto, mas de maneira geral essa é uma perspectiva que perpassa esse idealismo alemão. Né? Então, a ideia de que o todo, né, o universal, ele possui uma razão que ordena, que organiza o mundo como nós o conhecemos. Tá? Isso é uma coisa fundamental. E aí, de onde é que partem, então, esses idealistas? Né? Da premissa do Kant, né? Porque assim, para o Kant, uma premissa básica era de que nós, seres humanos, né, conhecemos apenas os fenômenos. E aí, ó, por isso que é importante você lembrar lá do Kant. O que é o fenômeno? O fenômeno é a imagem que aparece para mim do mundo real, da coisa real. Lembra que eu falei, né? Então, quando eu observo uma coisa, uma árvore, um carro, uma pessoa, o que eu percebo, o que eu conheço, né, é o fenômeno. E o que é o fenômeno? É a imagem que forma na minha consciência daquilo que eu entro em contato. Né? Seja da árvore, seja do carro, seja da pessoa. Na minha mente vai se formar ali uma imagem, e essa imagem o Kant chama de fenômeno, enquanto que a coisa, né, em si, o objeto, a pessoa, ele chama de nômeno. Né? O fenômeno é a coisa para mim. Né? Então, o Kant deixava, vamos dizer assim, implícita a questão que era, ora, nós só conhecemos os fenômenos. Isso quer dizer, então, que não, porque né, é o que aparece pra gente, é o que a nossa consciência registra. Então, nós não podemos conhecer o mundo, ou a realidade, vamos botar assim, como ela realmente é fora da experiência sensível. Lembra que a gente falou, né, que uma premissa para ocorrer o fenômeno é a experiência sensível, tá? É a partir da experiência sensível dos nossos sentidos, né, a nossa visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, que nós constituímos esses fenômenos. Aí, claro, né, existem uma série de outras questões que vamos dizer, atuam na produção desses fenômenos, mas é a partir dessa experiência sensível que esses fenômenos se formam. Então, a pergunta que fica é justamente isso. Né? Então, isso quer dizer que nós não podemos conhecer a realidade para além dos nossos sentidos? Essa é uma questão. Né? E aí, claro, né, surgem justamente as reflexões que os idealistas, de certa forma, buscaram responder. Que é, ora, se o ser humano não pode conhecer a coisa em si, porque a gente só conhece o fenômeno, o que garante que a coisa em si exista? Essa é uma reflexão que fica implícita na teoria kantiana. Né? Porque como é que eu vou afirmar que uma determinada coisa existe se eu não posso conhecer a coisa de fato? Eu só posso conhecer
o fenômeno, a representação daquele objeto na minha mente. Então, é aquela história. Então, quando eu observo esse livro, exemplo, né, olhando para esse livro, formam aqui o que eu observo do livro, na verdade, é um fenômeno, né? Então aqui forma-se um fenômeno, né, que é a imagem, enfim, o tato aqui, enfim, a minha experiência sensível para com este livro, esse objeto, essa coisa. O que os idealistas colocam é justamente estendendo essa relação, né? Ora, como se tudo o que eu conheço sobre esse livro é apenas um fenômeno, como então conhecer o livro como ele realmente é? Como afirmar a existência do livro como ele realmente é, se não posso fugir da experiência sensível para percebê-lo? Então é essa questão, de certa forma, que vai aí centralizar, né, que vai colocar, vai ser o centro do pensamento aí idealista, né? Então, o Fichte, o Schelling e o Hegel, eles partem desse questionamento. Ora, como explicar o mundo, a realidade e as coisas que não pela experiência sensível? Então quer dizer que o mundo ele pode ou não existir? Como provar a sua existência ou não existência se eu não posso fugir da experiência sensível, se eu não tenho como perceber esse mundo de uma outra forma que não seja sensível? E aí eles vão pensar a partir disso, né? Então, para eles, o que os idealistas vão colocar como tema central é justamente que a atividade da mente, né, ou seja, o espírito, da razão, é a origem das coisas existentes. Então, para eles, o que vai determinar essa existência, essa questão, é justamente a razão, a mente, as ideias. A gente passa a perceber o mundo a partir das ideias, e é justamente por isso que eles são chamados de idealistas, né? Então, quer dizer, o idealista é toda a filosofia que defende que a realidade ela é fundamentalmente espiritual ou mental. Então, quer dizer, a realidade ela é fruto, ela é produto dessas ideias, desse pensamento. Então, se a gente pensa isso na história da filosofia, você pode pensar lá, Platão era um idealista, né? Lembra que o Platão dizia que existiam duas realidades? A realidade sensível e a realidade suprassensível ou ideal. Novamente, um idealista. O Descartes também, né, coloca que só a razão pode levar de fato ao conhecimento real, né? E aí o Descartes coloca lá a famosa frase dele, né? Eu penso, logo existo, né? Pois a ideia existe, né? A ideia, ainda que o mundo não exista, eu posso provar que a ideia existe, que a dúvida existe. E se a dúvida existe, eu existo, né? Então, logo, se ele pensa, ele existe. Então, quer dizer, você tem uma filosofia que vai, vamos dizer assim, influenciar fortemente a história da filosofia, e de maneira geral, a história, né? Como um todo. Tá? Então, aqui eu trouxe aqui algumas imagens, só para vocês conhecerem, a título de curiosidade. Então, aqui o Fichte, né? Johann Gottlieb Fichte, um dos grandes pensadores do idealismo alemão. Aqui o Schelling, né? Então tá ele aí, Friedrich Joseph von Schelling. E aqui o Hegel, né? Então George Wilhelm Friedrich Hegel. Então Hegel aí é considerado aí, de certa forma um filósofo central, né, no idealismo alemão. Tá? Então é isso, pessoal, né? Então é uma introdução aí ao idealismo, tentando definir um pouco o que é esse idealismo, o que ele significa e quais são as questões mais ou menos que esses pensadores, que esses filósofos buscaram responder e refletiram, né, ao longo aí das suas jornadas. Tá? Então, dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.